Olá, bom dia, bom domingo para você. Nós estamos aí com a nossa sala estudando no livro do Charles Window, Casamento da Sobrevivência ao Sucesso. E eu espero que você tenha tido assim, um tempo especial aí com o seu cônjuge para crescer na sua vida conjugal. Nós estamos procurando aí através dessas aulas equipar a sua casa, a sua família. Infelizmente, esse ano passado nós não tivemos encontros de casais, os nossos acampamentos, os nossos congressos, e estamos ainda impedidos, e aí você tem que sustentar seu casamento aí na palavra de Deus e nessas aulas aí que nós estamos dando, tá bom? Hoje eu quero falar sobre como reedificar famílias nos dias atuais. É um desafio, né, gente? Fala a verdade. Quantas vezes você olha para a sua casa e você desanima, né? Fala, como que eu vou fazer, né? Lutar contra essa enxurrada de orientações aí, de conceitos, né, que a sociedade tem sobre família é muito difícil, né? Então, mas nós temos uma referência, né, firme, nós temos uma palavra sólida, né, para construir o nosso casamento, e nós não podemos abrir mão disso, né? Tem muito material aí para te ajudar a melhorar o casamento, mas é na palavra de Deus que nós encontramos um terreno sólido, né, para estabelecer os nossos valores, tá bom? Quando a gente fala de família, né, do que as famílias bem-sucedidas precisam, né? Tem uma receita para isso, né? Como receita de bolo, como é que isso funciona? E o que é uma família, né? Tem muitas definições sobre família, e uma das definições que eu mais achei interessante é onde nós descobrimos em termos práticos como traçar a linha entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, em termos práticos, a família é esse ambiente, né, onde nós pegamos toda a nossa história, toda a nossa formação e checamos isso à luz da palavra de Deus, né? Algumas coisas que nós recebemos, elas vão nos ajudar muito, né? Mas outras coisas nós temos que realmente esquecer. Elas são muito traumáticas, né? Como que o lar que você foi criado te preparou para o casamento, né? Então, se você olha para a referência que são seus pais, né? O que você traz de útil para o seu casamento? Como que o passado pode ajudar você a construir um casamento sólido? A segunda pergunta tem a ver com o presente, né? Como que você está repetindo de modo consciente ou inconsciente o padrão de comportamento do lar onde você foi criado? Porque qual que é o grande problema nosso? É quando nós admitimos que não só tivemos uma referência ruim, mas nós estamos repetindo o mesmo padrão, né, que a gente trouxe da família, nós estamos usando o mesmo padrão no nosso casamento. Isso tem a ver com o presente. E o futuro, a grande pergunta que nós temos que fazer é essa: de que características você necessita para definir o seu casamento e a sua família, né? Como que a gente muda, né, aquilo que precisa ser mudado? Quando a gente pensa em família, a família é o lugar onde os nossos valores, né, eles deviam ser formados, e muitas vezes é exatamente na família que eles são deformados. Isso é muito sério. Alguém disse que a família se torna o maior ambiente da hipocrisia, né? Eu tenho ensinado aqui uma lei que tem funcionado já há anos, né? Que é a lei dos 3 R's. Regra sem relacionamento gera revolta, né? Então, muitas vezes, é nesse sentido que a família ela se torna hipócrita, né? Você tem uma regra, mas você tem um discurso e tem uma prática. E nada irrita mais os filhos do que os pais terem uma regra e terem uma prática que não condiz com aquela regra. Então isso vai gerar no coração deles uma revolta muito grande. Eu costumo dizer que os filhos, eles não têm problema com regra, né? Eles têm problema com a regra sem relacionamento. Então isso vai de fato gerar revolta. Quando a gente fala em família, nós precisamos tomar conhecimento, né? Analisar 6 coisas que devem fazer parte, né, da família. Isso é do ponto de vista sociológico, né, antropológico. Isso já foi bem identificado e a gente precisa tratar esses pontos, né? A igreja não é um lugar onde a gente trabalha apenas a espiritualidade, e a família também, né? Então nós vamos falar aqui sobre essas funções da família dentro de uma visão sociológica. A primeira função
é a biológica, né? Que é procriar filhos e manter a espécie. Isso foi uma ordem de Deus, né? Lá no início de tudo, né? Crescer, e multiplicar, e encher a terra, né? Então essa foi uma ordem que Deus deu para a família, né? Para o primeiro casal. Então há um compromisso sociológico, né? Biológico, né? Nós temos esse papel, né, de perpetuar a espécie. Então é importante que você, inclusive, você que tem saúde para isso, você ter filhos, né? Tem muitos casais hoje que, por conta do medo, né, da situação econômica e financeira, eles optam por não ter filhos, né? Então, ou por algum trauma que eles trazem, né, da criação deles, enfim. Mas é preciso você orar e buscar a direção de Deus e contribuir com essa função biológica. A outra função é que a gente chama de socialização, que é transformar esse ser biológico, né, que nós geramos, que tem essa capacidade de reagir, tem capacidade de aprender, tem capacidade de crescer, e transformar ele num membro sociável, né? Numa pessoa que participa da sociedade. Muitas vezes nós esperamos que as pessoas na sociedade elas definam, né, quem elas serão. Não, elas já saem das casas, né? Nós já saímos da nossa família com isso muito bem definido, né? Se nós não temos uma relação boa, né, familiar, é isso que nós vamos levar para a sociedade, né? Flaubert falou uma coisa interessante, ele disse que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não é verdade, né? A gente já nasce corrompido. O primeiro ambiente que Deus nos dá para vivermos de forma saudável a nossa socialização é a nossa casa, é a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, a relação deles com os pais. Então isso cria esse ambiente social que vai refletir na sociedade, né? Então Mário Cortella tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz: não pergunte, né, o que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas pergunte que filhos nós vamos deixar para o nosso mundo, né? Então essa é a pergunta mais saudável e mais coerente. A terceira função é a econômica, né, que vai regular esse direito de propriedade, né, de herança, e ao mesmo tempo vai fornecer elementos de sustentação econômica da sociedade. Muitas vezes nós crescemos num ambiente familiar sem nenhuma educação e formação econômica, né? E a gente esquece que isso vai fazer uma grande diferença lá na frente, né? Algumas pessoas, elas sabem administrar muito bem as finanças delas. Por quê? Porque elas cresceram num ambiente familiar onde isso foi ensinado, né? Você ensina seus filhos como eles devem lidar com o dinheiro, né? Há um mundo muito cruel aí que nos envolve, né? Esse mundo que nos massifica com essa ideia de que a gente sempre necessitamos de mais, né? E há um consumismo muito exacerbado na sociedade. Muitas vezes nós contribuímos com isso, né? Porque damos aos nossos filhos tudo que eles querem, tudo que nós não podemos ter, né? Por conta da situação econômica dos nossos pais, agora nós tentamos compensar isso dando aos nossos filhos tudo que eles querem e muitas vezes até nos sacrificando, né? Então é muito importante que você ensine o seu filho sobre essa questão econômica e financeira, né? Tem muitos lares hoje passando por problemas muito difíceis porque não tiveram essa educação financeira lá atrás, né? Alguns são privilegiados, né? Outros não. Então é muito importante que a casa, a família, seja esse ambiente, né, onde você ensina os seus filhos como lidar com finanças. A outra função da família é uma função cultural, né, que é a transmissão da cultura que a gente encontra na família, um dos maiores aliados na perpetuação da herança cultural, né? Cultura, gente, não é uma coisa que nasce, né, da noite para o dia, né? Cultura é um hábito que vai sendo desenvolvido ao longo dos anos. E muitas vezes nós temos uma cultura ruim, né, em todos os sentidos, e nós não fazemos nada para mudar isso, né? A gente vai perpetuando essa cultura pecaminosa muitas vezes, né? Eu fico pensando que a maior forma do diabo introduzir um valor na sociedade é mudando a cultura, né? Não é mudando apenas um comportamento, ele muda uma cultura, né? A cultura é mais longa, é mais demorada, né? Eu fico vendo a história da China, por exemplo, um país em ascensão,
eles têm uma cultura milenar, né? Eles vão trabalhando há muitos anos aqueles valores, imprimindo aqueles valores, e aquilo se torna realmente um hábito, uma prática de vida, né? Nas famílias. Então é muito importante que você entenda que a sua casa é esse ambiente cultural. Por exemplo, leitura, né? É muito comum eu conversar com alguns pais: pastor, eu tenho muita dificuldade de ler. Tudo bem, mas como é que você vai mudar isso, né? Porque a leitura nos aumenta o conhecimento, abre, né, a nossa mente para tanta coisa. E muitas vezes nossos filhos fazem a mesma coisa, eles não leem. Leem aquilo que a escola exige que eles leiam, é o mínimo, né? E eu estou falando de cultura não é só nesse sentido, né? Estou falando em práticas de valores morais, né? A nossa cultura é uma cultura pecaminosa, né? Então nós precisamos, dentro da nossa casa, ensinar bons hábitos para os nossos filhos. Uma outra função da família é psicológica, né? A família, ela é a base na qual se cria a nossa natureza como pessoa e, além disso, desempenha o papel de satisfazer as necessidades psicológicas básicas do indivíduo. Vamos falar a verdade, né, irmãos? Não tem nenhum lado, né? Não tem nenhum momento na nossa vida, né? Área na nossa vida mais negligenciada do que a emocional. A gente não para pensar nisso, né? Uma palavra que eu digo na minha casa, uma forma como eu trato o meu cônjuge, os meus filhos estão ali vendo tudo aquilo, isso está trabalhando o emocional deles, né? É muito comum você encontrar hoje crianças, pré-adolescentes já vivendo suas crises psicológicas e emocionais. Por quê? Porque o ambiente familiar, ele acaba estuprando, né, a criança com as suas práticas de vida. Então tome cuidado, né? Deixe a sua família ser um ambiente emocional saudável, né? A gente tem uma sociedade doente emocionalmente, a igreja está doente emocionalmente, mas por quê? Porque as famílias estão doentes emocionalmente, né? As pessoas não sabem mais lidar com as suas ansiedades, com os seus medos, e isso não é tratado. Não há uma palavra empenhada, né, para ajudar as pessoas a enfrentarem essas situações emocionais da vida delas. E, por último, a família tem uma função espiritual, né, que é a formação dos valores espirituais dos nossos filhos e do nosso cônjuge. Muitos maridos deixam muito a desejar, né, porque o papel do homem, principalmente lá na era patriarcal, Velho Testamento, ele funcionava como um sacerdote, né? Depois o Novo Testamento veio e fala do sacerdócio universal, mas alguém tem que tomar direção, né? O homem continua cabeça, né? A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, né? Ele é o responsável, né, para dar essa direção espiritual para a família. Então, muitas vezes, a mulher é que está fazendo isso, e em alguns casos ninguém está fazendo. É cada um vivendo a sua vida, né? Cada um acreditando no que acha que tem que acreditar. Então é muito importante que a sua casa seja esse ambiente, né, de formação espiritual. Não espere que a igreja faça a tarefa de casa. A igreja vai contribuir como parceira, ajudando você, como nós estamos fazendo agora, a dar um embasamento espiritual. Mas quem vai fazer isso é você, é a sua casa, né? O nosso Em Casa com o Pastor, o propósito foi gerar pelo menos uma vez por semana um culto doméstico na sua casa, você usando esse material para sentar com a sua família e discutir aquele assunto, né? Então espero que você faça um bom uso dele. Então eu quero concluir falando para você da importância de orarmos para termos uma visão mais clara do que passa dentro da nossa casa, né? Você sabe exatamente o que se passa na sua casa, na sua família, então ore a Deus para que Deus te revele isso. Segundo, descubra qual a dificuldade que o seu cônjuge está enfrentando, né? Muitas vezes está ali do seu lado, passando por uma dificuldade, e você simplesmente não toma conhecimento. Terceiro, que mudanças os seus filhos estão atravessando agora. Provavelmente eles estão vivendo uma transição, uma mudança na vida deles, e você talvez não tenha nem conhecimento disso. Aquelas pessoas lá atrás que influenciam seus filhos, lá fora, elas certamente sabem o que está passando com seu filho. E a pergunta é: que herança a casa onde você foi criado, que lembranças a casa onde você foi criado te trazem, e por que Deus permitiu que você vivesse tudo o que você viveu? Deus poderia ter impedido muita coisa,
mas Ele permitiu muita coisa para gerar em nós experiência, né? Para que usando essas experiências nós possamos ajudar outras famílias. Deus abençoe sua casa, sua vida, seu domingo. Espero que você não só ouça, mas compartilhe essa aula com a sua casa e compartilhe com outras famílias que você sabe que precisa ouvir isso. Então, recapitulando, as funções sociais ou sociológicas da família. Nós temos uma função biológica, sociológica, econômica, cultural, psicológica e espiritual. É da nossa responsabilidade tratar dessas 5 áreas ou 6 áreas que estão aí na nossa vida. Deus nos abençoe.